seja com todos. Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 18 e o capítulo 19. Vamos lá? Se você quiser, pegue a sua Bíblia aí para acompanhar. Segundo Samuel, capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe e o outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E, ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abissai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que o que da espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e, entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fez saber: Pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com o risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o levaram do bosque numa grande cova. E levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que já é
já o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu, e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe disse: Corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, o sentinela e disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem Absalão? E disse Ahimaás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Eis que vinha o cuxita e disse: Anunciar-se ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o cuxita: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se ecoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitões e servos? Porque entendo hoje que, se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio a sentar-se diante do rei,
Porém, Israel fugiu cada um para suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão? E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciões de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. E sois vós por quê? Pois seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e a outro tanto, se não fores chefes do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim, meu coração de todos os homens de Judá, assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, à altura da banda do Jordão, e apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração, porquanto teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Absai, filho de Zeruí, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruí, para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei para meu senhor, rei meu senhor. E, contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome
ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bem e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer ou beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei, passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse ao rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedirdes te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então respondeu todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irareis por isso? Porventura comemos à custa do rei ou nos apresentou algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei, porém a palavra dos homens de Judá? Foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche os seus olhos. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor, pela misericórdia com que o Senhor cuida do seu povo, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela graça, Senhor, de viver mais um dia. Ah, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Senhor, muito obrigada pelo livramento que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, livra mesmo, protege mesmo, guarda mesmo. Senhor, dá ordem aos teus anjos, como o Senhor diz no Salmo 91, a livrar, a guardar e a proteger os teus filhos, para que eles não tropecem nem sequer em uma pedra. Tira, Senhor, do nosso caminho as pedras, grandes ou pequenas, Senhor, colocada por homens ou pelo inimigo das nossas almas, que caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, nos dá graça, nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau.